Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 2, referente ao 7º ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa correção. Atividade número 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação. Despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então, nós temos aqui na primeira linha o preço dos ingressos, né? Na segunda linha, a previsão de arrecadação. Na terceira, previsão de despesa com segurança. Na quarta, previsão do público presente, né? A quantidade de pessoas. E, por fim, a previsão do número de funcionários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Ou seja, ele quer saber com base no preço do ingresso. Então, vamos lá. Quando eu dobro o preço do ingresso, eu dobro a previsão de arrecadação? Não. Então, não são grandezas proporcionais, nem diretamente nem inversamente. Quando eu dobro o preço do meu ingresso, eu dobro a quantidade, a previsão de despesa com segurança? Também não, né? Não tem nenhuma relação aqui. Agora, na questão do ingresso com o público presente. Quando eu dobro o preço do meu ingresso, o meu público cai pela metade. Então, ó, eu multipliquei por 2, eu estou dividindo por 2. Aqui agora, ó, de R$ 30, se for para 90, eu estou multiplicando por 3 o preço do meu ingresso. Se eu pegar o meu público e dividir por 3, dá exatamente 4.000. Então, essa que é a nossa resposta. O preço do ingresso é inversamente proporcional à previsão do público presente, ou seja, quanto mais caro for o ingresso, menor a quantidade de pessoas que vai ter no show. Número 2, Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$ 3 e Carla R$ 6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pegou? Ou seja, quem pagou mais vai ter mais balas, né? Vai ter direito a pegar mais balas. Então aqui é o seguinte, a gente pode montar uma razão entre os valores que elas pagaram, né? Enquanto a Amanda pagou 3, a Carla pagou 6. A gente simplifica essa razão, a gente vai ter 1 para 2. O que isso quer dizer? Para cada uma bala que a Amanda pegar, né? Porque ela pagou 3, cada uma bala que a Amanda pegar, a Carla vai pegar 2. A gente sabe que o pacote tem 120 unidades, então aqui ó, a gente tem um grupinho de 3 unidades, né? Quando uma pegar uma, a outra vai pegar 2. Então, se eu pegar esse 120 e dividir em 3 grupinhos, eu vou ter 40 grupos, onde a primeira pessoa, que é a Amanda, ela tem direito a pegar uma vez esse grupinho e a segunda pessoa 2 vezes esse grupinho. Então agora basta a gente fazer o da Amanda, né, que é 40 vezes 1, que dá 40, e a Carla, que é 40 vezes 2, que dá 80, né? Então essa é a quantidade de balas que cada uma vai ficar. Número 3, em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo, em dias necessário para a sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. Então, quais são as grandezas que a gente tem nessa situação? Número de pintores trabalhando, horas trabalhadas por dia pelos pintores, a altura da parede a ser pintada e a largura da parede a ser pintada. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números. Então é o seguinte, ó, a gente quer as grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumentar, a outra também vai aumentar em relação ao prazo da conclusão. Então vamos lá, vamos pegar essa ideia aqui. Sobre o prazo da conclusão, quanto maior a quantidade de pintores trabalhando, maior vai ser o prazo dessa conclusão de obra? Não faz sentido, né? Pelo contrário, quanto mais pessoas trabalhando, menor é o prazo para concluir, né? Então, elas são inversamente proporcionais. Como a gente está procurando diretamente proporcional, a gente não vai pegar nenhuma, mas a gente já elimina aqui a letra A e a letra B, né? Porque elas aparecem o número 1 e a gente já viu que o prazo não tem nada a ver, não é diretamente proporcional aqui
com o número de pintores. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. Quanto mais horas por dia os pintores trabalharem, maior vai ser o prazo para concluir a obra. Pelo contrário, né? Quanto mais tempo eles trabalharem, em menos tempo eles conseguem entregar a obra. Ou seja, inversamente proporcional, e a gente quer diretamente proporcional. Então só sobrou o 3 e o 4 aqui, né? E a gente pode ver que o único que encaixa aqui é a letra D, nem precisaria da gente fazer, mas aqui é óbvio, né? Quanto maior for a parede que tem que pintar, mais prazo eu preciso. E a mesma coisa a largura, quanto maior a largura, maior o prazo. Então é bem tranquilo da gente ver aqui, né? Todas essas opções que eu coloquei aqui não se encaixam, né? Prazo de conclusão com pintores trabalhando, prazo de conclusão e horas trabalhadas, então só sobra as outras duas aqui, que é a resposta da letra D. Número 4, considere estes problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Mais uma vez, quando uma aumentar, a outra também vai ter que aumentar. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Imagina o seguinte, você está no meio desses 12 ganhadores, né? E vai lá buscar o prêmio. E aí você vai receber R$ 100, por exemplo. Né? Cada pessoa ali vai receber R$ 100 de prêmio. Aí aparecem mais 8 pessoas que também ganharam na rifa, né? Demorou para aparecer, mas eles também ganharam. O valor que, depois de dividir o prêmio para essas 20 pessoas, né, os 12 iniciais, mais os 8 que chegou depois, você vai ficar com mais ou menos que R$ 100. Obviamente com menos, né? Você está dividindo o prêmio para uma quantidade maior de pessoas, então são grandezas inversamente proporcionais. No problema 2, para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então aqui é muito simples, né? Eu tenho um triângulo e eu gasto dois tubos de tinta spray para pintar esse triângulo. Se eu aumentar esse triângulo, eu vou aumentar a quantidade de tinta que eu preciso? É óbvio que sim, né? Então essa que é a nossa resposta. Nem vou ler o problema 3 e 4, visto que ele disse que só existe um problema aqui que tem grandezas diretamente proporcionais. Na questão número 5, considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Então, ó, vamos fixar o V. O que é o V? É o prêmio, né? Então, vamos fixar o prêmio. O prêmio é R$ 5.000, por exemplo. N e Q são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a quantidade de acertadores, menor vai ser a quantidade de prêmio do prêmio que cada um vai receber. Você concorda comigo? Imagina que tenha R$ 1.000. É o mesmo caso da rifa. A gente travou aqui, a gente tem R$ 1.000 de prêmio. Quanto mais pessoas aparecerem para receber esse prêmio, menor é o valor. Ou seja, se a gente fixar o V, N e Q são inversamente proporcionais. Então a 1 está certa. Então quando a gente olha aqui, ó, a gente elimina aqui a letra C. Por que eu elimino a letra C? Porque ela não está falando que a número 1 está certa. A letra A, a letra B e a letra D, todas elas, pelo menos, colocam aqui a número 1 como correto. Né? Número 2. Fixando-se N, as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Então, o que é o N? N é a quantidade de acertadores. Então, imagina, são 10 acertadores, 10 ganhadores de prêmio. Ok. Aí agora a gente vem aqui. Quanto maior o prêmio que uma pessoa recebe, quanto maior o prêmio que a gente tem para distribuir, maior é a quantidade que cada pessoa vai receber? Óbvio, né? Então, essas grandezas V e Q são diretamente proporcionais. Então, a 1 e a 2 está correto. Então, pode ser a letra A ou pode ser a letra D agora. Né? A B e a C a gente já eliminou. Número 3 agora. Fixando-se que, ou seja, cada um vai ganhar R$ 500.
O prêmio depois que a gente já dividiu tudo certinho, ficou decidido que cada pessoa vai ganhar R$ 500. Ok. V e N são inversamente proporcionais, ou seja, cada pessoa vai ganhar R$ 500. Se eu é certeza que cada uma vai ganhar R$ 500, não importa o que aconteça. Tem 10 pessoas que cada um vai ganhar R$ 500 de prêmio. Se eu aumentar a quantidade de pessoas e mantendo que cada uma vai ganhar R$ 500, eu tenho que aumentar a quantidade do meu prêmio. Então, quanto mais pessoas, maior tem que ser o valor do meu prêmio. Então, elas são diretamente proporcionais. E aqui está falando inversamente. Ou seja, a 1 e a 2 que está correto. Então, a nossa resposta certa é a letra A. A número 6, entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Quanto mais máquinas, mais peças. São diretamente proporcionais. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessários para guardá-los. Quanto mais ovos, mais embalagens. Diretamente proporcional não entra. Agora, na letra C, o tempo de viagem de um trem com velocidade constante é a distância a ser percorrida. Ou seja, a velocidade dele é constante, não muda, né? Vamos dizer que ele está viajando a 100 km por hora. Um exemplo. Quanto maior a distância a ser percorrida, maior vai ser o tempo de viagem, né? Porque a velocidade não muda. Então aqui são também diretamente proporcionais, não entra aqui. Então só pode ser a letra D, né? O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Quanto mais tratores trabalhando, menor é o tempo que eu preciso para ficar pronto. Então a resposta aqui é a letra D. Então essa foi a nossa correção do PET, volume 5, referente à semana 2 do 7º ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Até a nossa próxima aula.